Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, pessoal. Estamos aqui novamente com vocês, eu, a Natália Brande Colanda, junto com a Adriana Lanhado de Alencar, né, para gravarmos mais uma paraxá dessa semana, e a paraxá é Kitetse, quando saíres. E na Torá, né, ela está em Devarim, Deuteronômio 21, do 10, 21, 10 e até 25:19. Na Haftará está em Isaías 54, do 1 ao 10. Na Brit Hadashah, ela está em Mateus 5, do 27 ao 30. E o Terrilim, Salmo 32, né? E essa paraxá é uma paraxá que fala muito assim sobre compromisso, né? O compromisso da esposa com o esposo, sobre tudo que é correto, e é assim que deve ser o nosso compromisso com o Senhor, né? O que você tem mais para falar sobre isso, Adri? Shabbat Shalom, Nath. Shabbat Shalom, amigos do Israel no Caminho. Que bom poder estar aqui de novo com vocês. Essa paraxá, realmente, ela tem muita essência, muito conteúdo importante sobre o relacionamento que a gente tem que ter com o Senhor. Ele nos dá várias diretrizes aqui nesses capítulos de Deuteronômio, né? Como, por exemplo, a questão do casamento, que tem que ser uma questão de você estar tendo um compromisso, uma aliança com seu esposo, a sua esposa, e da mesma forma que a gente também tem essa aliança com o Senhor, tem que ser algo verdadeiro, que flui do seu interior, de buscar o eterno, e buscar o eterno significa também guardar os mandamentos dele, né, Nath? E nessa paraxá a gente vê, por exemplo, leis acerca não só do casamento, mas de não deixar, por exemplo, a viúva e o órfão sozinhos, de cuidar deles, de o que que acontece quando você acha alguma coisa pelo caminho, para quem você tem que entregar, de quem que é, de não cobrar juros dos seus irmãos, né? E, por exemplo, quem era morto e pendurado no madeiro tinha que ser logo eh, enterrado. E faz a gente lembrar da morte de Yeshua, que ele foi pendurado no madeiro e no mesmo dia foi preparado toda a parte do enterro dele. Então, e lá em Deuteronômio está escrito que maldito aquele que for pendurado no madeiro. E ele, então, ele foi traspassado pelas nossas transgressões na verdade, ele morreu pelos nossos pecados, né? Nós é que deveríamos estar lá. E nisso, nos mostra toda essa questão da gente ser santo, como ele é santo, né? O que mais você tem a acrescentar sobre isso, Nath? Se ele é Kadosh, né, nós temos que ser Kedoshins, né? Nós devemos ser santos, buscar a santidade, né? E ele fala, né, que se nós somos a noiva, né, e aqui em Deuteronômio 21, logo no comecinho, ele fala, né, sobre aqui, quer ver? E eres uma mulher formosa, e se te afeiçoares a ela e quiseres tomar por mulher, né? Tem todo um processo que é feito para você se casar com uma pessoa. E esse é o Uhum. processo que a noiva espera pelo noivo, né? Que é Yeshua. E a gente tem que ter esse cuidado, esse preparo, todas essas coisas, né? E aí, lá na Haftará, ele vai nos lembrar disso, né? Ele vai falar exatamente essa frase, né? Em Isaías 54, 5, ele fala exatamente isso, porque o teu Criador é o teu marido, o Eterno dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, e ele é chamado
o Deus de toda a terra. Então, nós, como noiva, precisamos estar preparados, né? O Senhor já nos deixou tudo o que seguir em Deuteronômio. Então, a gente tem que buscar cumprir todas essas coisas, esses direcionamentos que o Senhor nos deu, para que a gente chegue, né? Quando o profeta Isaías fala a respeito, né, do Criador, que é o nosso marido, que possamos ser essa noiva que aguarda o seu noivo, né? Amém. Santos, né? É os É kedushim, verdade. que possamos ser santos, né? É verdade. E Isaías 54 me faz ver que ele está falando para Israel, né? Que Deus Isso. é o Redentor de Israel. Então, ele não esqueceu do seu povo. E todas as batalhas que a gente vê de Israel com seus inimigos, a gente vê a mão do Senhor, que é o Senhor sempre à frente. Davi, com Golias. E hoje também, cada guerra que Israel teve, Israel sempre foi em número menor, ou Sim. às vezes não tinha tanta tecnologia, mas a batalha foi ganha porque o Eterno estava por trás, né. É isso mesmo. E isso me remete, assim, que em cada situação da minha vida, eu tenho que buscar o Senhor, e pedir um direcionamento dele, e o direcionamento dele vem como? Pela palavra dele. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que colocar à luz da palavra de Deus, palavra do Eterno, né, da Brit Hadashah, dos profetas, enfim, e da Torá, para ver qual o melhor caminho a seguir. E, se por acaso a gente erra o alvo, que não estamos livres de pecar, não é mesmo? Somos humanos. É, O segredo aqui que o próprio Salmo fala é de fazer uma techuvá, ou seja, voltar para o Eterno, se arrepender, pedir perdão e pedir que Ele nos guie e nos leve para o caminho correto. Que você também viu aí nesse salmo, Nath, e também na Brit Hadashah no Novo Testamento? a Brit Hadashah, ela nos dá a mesma visão que a gente tem em Deuteronômio, ela vem para renovar isso também e para confirmar tudo que já tinha sido feito, né? Eu falo que Yeshua veio e nos mostrou, né? Então, quando ele fala, né, que se o teu olho direito, né, te faz tropeçar, arranca e lança, é que a gente deve olhar para as coisas que o Senhor está nos direcionando, que a gente deve seguir o caminho correto, né? Que a gente tem que entender aquilo que o Senhor está querendo que a gente faça, né? Porque senão a gente vai sempre ficar nisso, né? Pecamos, sim, o Senhor já nos perdoou lá atrás, então o perdão, antes mesmo da gente pecar, a gente já foi perdoado com o sacrifício que Yeshua fez lá no madeiro. Mas a gente deve buscar, né, ser bem-aventurado, seguir o caminho correto. E aí, em Mateus, vem falando exatamente, confirmando aquilo que já foi dito em Deuteronômio, né, Adri? Sim, E é muito gostoso de seguir essa paraxá, porque ela vai direcionando, parece que um versículo liga o outro, né? E aí leiam essa paraxá, porque ela é muito boa de ser lida, assim, ela dá vários direcionamentos para a gente. E o Senhor, ele fala isso, né? Que por mais que pecamos, que a gente confesse, né? A nossa iniquidade, mesmo que o Senhor já nos perdoou, ele espera que a gente fale, que a gente confesse e que não pecamos mais, né? A gente vai sempre pecar, mas naquilo que você não peque mais, né? E aí exatamente, eu achei muito legal isso, assim, que uma coisa remete à outra, é uma palavra que completa uma, completa a outra. exatamente. E ele fala aqui na parte que ele está acerca também dos votos, né? Se a gente faz um voto ao Senhor, a gente tem que cumpri-lo, né? E isso é muito importante, né? Porque aquilo que o nosso lábio proclamou, e falou que ia fazer, para o Senhor, principalmente, a gente tem que zelar, cumprir. E na Brit Hadashah, quando Yeshua repete essa questão, né, do adultério e tal, é importante que ele
que o próprio Deus nos ajude nisso, né, porque se o teu olho, né, então assim, o próprio Deus vai mudando os nossos desejos, os nossos sentimentos, e é através dele, né, porque pela nossa força a gente não consegue muita coisa, mas pela palavra dele, ele vai nos modificando e nos trazendo a essa santidade que ele quer, né, porque ele fala: "Eu sei de santos porque eu sou santo", né. E quanto a essa questão da techuvá, eu me lembrei do Salmo 51 também, fala muito sobre isso, e gostaria até de ler um trechinho aqui para vocês. Lava-me, o versículo 2: "Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim". Eh, e aí, no versículo 10 é até uma oração que fala assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito". É uma oração, né. Então, assim, que a É gente linda. possa, eh, meditar, né, muitas vezes na palavra e até nos salmos, né, porque eles contêm muitas orações para nos ajudar nessa nossa caminhada, né, Nath. E que mais Adri. você tem para falar aí sobre o Até Paraxá? o salmo da gente mesmo, né, da nossa paraxá de hoje, ele fala aqui, né, é, que mas o que confia no Eterno, a misericórdia o assistirá. E aí ele completa: alegrai-vos no Eterno e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então, você fala assim, né? O Senhor, ele fala justos e retos de coração. Então, a gente pensa, né? A Paraxá, o nome dela é Kitetse, quando saíres. Então, eu penso assim, quando saíres, não é só quando saíres de um lugar para o outro, igual era no contexto, né? Que eles estavam saindo para a Terra Prometida, foi naquela época toda, mas que quando saíres da sua casa, né? Quando saíres para o seu serviço, quando saíres para todos os lugares, que quando saíres, nós estejamos, né, na pureza, né, retos de coração, que possamos pensar em tudo isso que a Paraxá conta para nós, né, para a gente seguir o caminho correto, né? Eu acho que essa Paraxá, ela nos leva a seguir o caminho correto, né? Ela conta para a gente que toda essa prática do arrependimento, toda as coisas que nos fazem mesmo lembrar do sacrifício, né? Porque Yeshua viveu uma vida correta, né? Ele não teve pecado. Então, eu sei que para a gente é um pouco mais difícil, porque nascemos na raiz do pecado, mas ele está aí, ele veio como um exemplo para nós de salvação, de como seguir, né? Então, esse é o segredo dessa paraxá. Siga Yeshua, entenda quem é ele, estude quem é ele, né? Porque o Senhor nos deu inteligência, eu sempre falo isso, que se você não crê ainda, busque, vai estudar, entender quem é Yeshua, né? E buscar esse verdadeiro caminho. Que o Senhor nos mostra como ser reto de coração. E o maior exemplo que ele nos deu de retidão é o Senhor Yeshua. Então, né, que possamos seguir isso, buscar isso e nos alegrarmos no eterno, porque, né, essa é a nossa chave da Exatamente, vida. ele quer que a gente o busque de todo o coração e nos alegremos nisso, né. E É, realmente quando a gente o busca de todo o coração, a gente sente essa alegria, né, da presença dele, e esse é um caminhar diário, né, que ele é o caminho e a gente tem que seguir esse caminho, e no caminho a gente vai aprendendo muita coisa, a verdade e a pouco a vida. cada exatamente, a É verdade é a isso. vida. E é É isso. isso, né, pessoal, a É, gente convida todos vocês a lerem as parashot semanais, e não só as parashot, mas todo o Sefer HaBritot, né, a palavra de Deus, que contém ensinamentos maravilhosos. E não sei, você que nos assiste, no que você crê,
mas a gente te convida a começar nesse caminho de buscar a Deus de todo o seu coração, e aos poucos ele vai se revelando a você através da palavra dele. Muito obrigada pela sua audiência e esperamos que vocês tenham um Shabbat Shalom. E obrigada, Nath. E estamos de volta na próxima semana aí com mais uma Paraxá. Shabbat Shalom, Obrigada, pessoal. pessoal. Shabbat Shalom.